Ok, então nós estamos mais uma vez olhando para o Salmo número 6 e eu vou fazer aqui a leitura especialmente dos versículos finais, tá? Os versos 8 até 10 desse Salmo. Ele termina dizendo assim: Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. E aí no verso seguinte, no verso 10, né, ele conclui o salmo com essas palavras, né? Envergonhem-se e sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos, retirem-se de súbito, cobertos de vexame. Então é assim que termina o Salmo 6, e sempre lembrando aí, né? Porque agora, como a gente tem aí esse formato de vídeo, para aquela pessoa que estiver acessando apenas esse vídeo sem os demais. A gente está nessa série de estudos dos salmos penitenciais, aí agora olhando para o Salmo 6, né? São alguns salmos da Bíblia são destacados com esse título aí de penitenciais: o Salmo 6, 32, 38, 51, 102, 130 e 143. Nós estamos estudando esses salmos, já estudamos o Salmo 51, depois o 32, e agora estamos aqui concluindo o Salmo de número 6. A gente sempre lembra também que esse termo penitencial tem relação com arrependimento. E todos esses salmos estão falando dessa realidade, né? A gente pode até falar isso, né? Dessa feiura do pecado, a realidade, a profundidade, a feiura dele. E, ao mesmo tempo, estão acentuando a tenacidade do amor de Deus, né? Essa eficácia da obra de Deus na nossa salvação. E, especialmente, quando pensamos nesses salmos, ali à luz do Novo Testamento, a gente vai concluir que esse amor de Deus, essa eficácia da obra de Deus chega até nós por meio de Jesus Cristo, né? Então, primeiro olhamos para o 51, depois 32, estamos agora na terceira vez olhando para o Salmo 6. Na primeira meditação nesse Salmo 6, a gente olhou para os versos 1 até 3, especialmente para esse significado, a profundidade desse questionamento de Davi, quando ele questiona até quando, né? Ele está suplicando por um trato gracioso de Deus. E eu achei bem interessante hoje, lendo o Salmo em outra tradução, né? Eu não tinha visto naquela primeira meditação, achei tão interessante essa tradução aqui da Bíblia Tebe, porque começa o Salmo dizendo: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. E nessa tradução está assim, olha só que interessante: castiga-me sem ira, corrige-me sem furor. Achei tão interessante, né? Ou seja, essa intenção de Davi de ser corrigido, entendendo que precisava ser castigado, mas que Deus o tratasse ele graciosamente, não movido por ira, mas que fosse por graça. Tanto aqui dos versos 4 a 7, a ênfase é salvação por graça, né? A gente percebe aí nesses versos 4 a 7 toda essa ênfase, né, no estado deplorável de Davi. O Salmo não fala exatamente qual foi o pecado cometido por Davi. A palavra pecado, a palavra iniquidade, a palavra transgressão, essas palavras todas que aparecem nos salmos anteriores, nos 51, 32, não aparecem aqui, mas mostra realmente esse estado lastimável dele, né? Primeiro, esse sentimento da ausência de Deus, quando ele diz lá no início do verso 4, volta-te, Senhor, né? A ideia de um Deus que está distante dele, esse sentimento de proximidade da morte, né? Quando ele diz: ó Senhor, é, se eu morrer, como é que eu vou continuar te louvando nesse mundo? Né? Além disso, grande abalo, grande esgotamento, as palavras que ele usa essa expressão: minha alma está profundamente perturbada. Essa palavra que é traduzida por perturbada aí, ela literalmente tem esse sentido de aterrorizada. Por isso que algumas traduções trazem assim: a minha alma está tremendo, né? Ou então alarmada, esse sentido de alarme, de terror. E essa mesma palavra depois vai ser usada no verso 10, né? Lá no verso 3, Davi está dizendo que a alma dele está perturbada. No verso 10, ele vai dizer que ele vai orar nesse sentido, né? Que os seus inimigos devem ser envergonhados, e os seus inimigos é quem devem ficar perturbados, né? Uma outra tradução traz, inclusive, essa ideia, né?
os meus ossos sentem medo, né? Traduzindo essa palavra que é traduzida na revista atualizada como perturbada. Então, olha só o estado lamentável dele. E apesar de tudo isso, desse grande abalo, desse grande abatimento, ele não hesita em derramar-se diante de Deus. A gente mencionou isso na mensagem passada, que algumas pessoas, quando sentem Deus distante e quando se sentem abatidos nessa medida, se afastam de Deus, se ressentem, mas o povo de Deus é o povo que invoca o nome do Senhor desde Gênesis capítulo 4, a gente falou sobre isso na semana passada, e hoje, olhando para os versos 8 a 10, eu quero apenas destacar duas bênçãos divinas para o arrependido. Então, esse final vai trazer essas duas bênçãos que são maravilhosas. Eu creio que o Salmo está trazendo realmente uma experiência daqueles que pertencem a Deus, em verdade, né? Uma pessoa qualquer ser humano pode passar por esse tipo de experiência, ou seja, a experiência de perceber que fez alguma coisa errada, por conta disso, Deus agora então está zangado com ela e agora está distante dela, por conta disso sentir-se entristecido, abatido, desanimado, inclusive com esses sintomas físicos todos aí, mas normalmente é aquilo que a gente normalmente diz, é que o réprobo, né, a pessoa que não pertence a Deus, passa por essa situação e se afasta e se torna aí um eterno amargurado e distante de Deus. O C.S. Lewis, inclusive, dizia isso, né? Que uma das coisas, uma das características do inferno não é apenas a questão dos sofrimentos ali externos, que a gente fala do fogo e dos vermes, aquelas coisas todas que Jesus cita, mas um dos sofrimentos vai ser o indivíduo viver eternamente amargurado, assim com Deus, zangado, tomado de sentimentos ruins, de todo tipo de tristeza, raiva, amargura, desalento e eternamente inimigo de Deus. Essa é a grande, a grande tristeza e a lamentável situação do indivíduo perdido. Mas aquele que pertence a Deus, não, ele é socorrido. E aí ele vai desfrutar dessas duas bênçãos. Primeira bênção aparece aí já desde o iniciozinho do verso 8 e reaparece no verso 10, é esse novo ânimo contra os adversários. Então, essa é uma bênção do penitente, uma bênção do arrependido, né? É muito importante essa bênção, porque quando olhamos no verso 7, lá no finalzinho, diz assim: meus olhos de mágoa se acham amortecidos, envelhecem, aí diz assim, por causa de todos os meus adversários. Então, como é que a gente entende isso? Algumas pessoas entendem o Salmo erroneamente como se todo o sofrimento que Davi demonstra nos versículos anteriores fosse decorrente desses adversários. Ou seja, olha, Davi está assim entristecido porque tem pessoas contra ele, ele está lidando com opositores, e é isso que gera todo esse abatimento nele, etc. É uma interpretação errada do Salmo. O Salmo é penitencial, o Salmo informa que Davi estava passando por tudo isso porque ele tinha cometido algum tipo de pecado. Apesar da palavra pecado não aparecer, mas o fato de Davi dizer: não me repreendas na tua ira, não me castigues no teu furor, são todas toda essa fraseologia, todo esse texto informa a consciência que Davi tinha de ter cometido pecado diante de Deus. O pedido tem compaixão no verso 2, né? Ou seja, trata-me segundo a tua graça, seja gracioso, seja favorável comigo. Tudo isso todo esse vocabulário tem a ver realmente com uma aproximação de Deus consciente de pecado. Por isso que o Salmo é considerado um dos salmos penitenciais. E parece que o que temos no verso 7 é algo que é muito comum, né? E a gente precisa reconhecer isso. É que quando nós pecamos, nós nos tornamos motivo de chacota para os nossos opositores, né? Lá no verso 7, nós temos meus adversários, e ali, na verdade, o que a gente tem não é um substantivo, é um verbo. Ele termina, o verso 7 termina dizendo: envelhecem por causa de todos aqueles que me hostilizam, aqueles que me atacam. Então, parece que algumas pessoas estavam hostilizando, estavam atacando Davi, por causa daquele estado lamentável dele. Tem, inclusive, uma nota na nossa Bíblia de Genebra que traz o seguinte, né? É possível que os adversários
sejam aqueles que, como os amigos, entre aspas, aqui de Jó, culpavam Davi, atribuindo a sua enfermidade ao seu pecado. Então, é uma hipótese, né, aqui do comentarista da Bíblia de Genebra, mas realmente parece que o que a gente tem diante de nós é isso. É, pessoas que se levantam para se opor, para fazer chacota, para zombar de Davi pelo estado em que ele se encontrava, né? Que ao invés de o ajudarem nesse momento, simplesmente se colocaram ali como opositores dele, né? E Davi, então, abatido que estava, ficou mais abatido ainda e aí derramou seu coração diante de Deus e Deus concedeu a ele esse novo ânimo. Tanto é que a maioria dos comentaristas, quando chegam nessa parte do Salmo, eles dizem assim: a gente está aqui diante de uma alteração, uma alteração, uma mudança muito abrupta, porque Davi sai do estado de desalento no verso 7 e de repente ele diz: Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade. É como se ele fosse tomado de um ânimo novo, de um vigor novo. E a gente crê que isso é resultado direto da graça de Deus agindo nele, porque é isso que Deus faz no coração daquele que se aproxima dele verdadeiramente arrependido. A gente chega abatido e se derrama diante do Senhor e ele nos dá alento. Quando nós estamos nessa situação, né, de pecado não confessado, então a gente é esmagado, pisado pelos adversários, né? Essa é uma situação terrível. Ou seja, os adversários, tanto o nosso acusador, que é o nosso adversário espiritual, né, como as próprias a própria situação do ser humano diante da sociedade, daqueles que às vezes nem são crentes e que vão dizer, olha lá, aquele indivíduo lá que se diz cristão e olha só o estado da vida, o estado dele, a condição dele. Então, o pecado realmente ele não apenas nos coloca numa posição de vergonha diante de Deus, mas de vergonha diante dos homens, né? O Salmo 69:6 traz até uma oração nesse termo, né? Senhor, não permita que por minha causa sejam envergonhados aqueles que te amam, aqueles que te buscam. E essa é a experiência de Davi aqui com esses adversários, mas agora ele recobra o ânimo, ele recebe ânimo contra esses inimigos, esses seus adversários. E a partir desse ponto ele diz: apartai-vos, né? Ou seja, eu quero distância de vocês. É interessante que no verso 4 ele disse a Deus: Deus, volta-te, aproxima-te. E agora ele diz para os adversários: apartai-vos. Esse novo ânimo é bem interessante contra os adversários, porque ele estabelece realmente uma linha divisora, né? A gente vai entender assim: eu quero agora me aproximar das pessoas que andam com Deus e que me ajudam a caminhar com Deus. Eu quero me afastar dessas pessoas, eu quero afastamento dessas pessoas que não me ajudam a andar com Deus. Parece até uma coisa meio contraditória, né? Por um lado, o cristão ele é uma testemunha, ele se aproxima, ele entende que ele próprio é um pecador salvo pela graça, daí não há razão nenhuma para ele separar-se das pessoas não crentes, ele busca estabelecer pontes, né? Comunicar-se, aproximar-se das pessoas que não conhecem a Cristo para comunicar o amor de Deus a elas, mas ao mesmo tempo ele é muito claro, ele é muito a graça de Deus vai operando nele, esse senso, né, essa necessidade muito clara de ele afastar-se daqueles que o afastam de Deus, ou aqueles que trazem influências ruins, que não contribuem para a edificação, ou que são perigosos, inclusive, para a caminhada de santificação dele. Apartai-vos de mim, todos que praticais a iniquidade. A gente vê isso em outros salmos de Davi, né? Em determinado momento, ele dando uma palavra dura quanto aos ímpios, dizendo: olha, esses então que se distanciam de Deus e que vivem zombando de Deus e que são simplesmente blasfemos e zombadores, eu quero distância dessas pessoas. Apartai-vos de mim todos os que praticais a iniquidade, é o que ele diz, e no verso 10, inclusive, ele traz aí essa imprecação, essa oração imprecatória, ele tá rogando a Deus, trate com os inimigos. Ele vai usar duas vezes a mesma palavra aí no texto hebraico, a palavra vergonha, no início do verso 10, envergonhem-se, termina o verso 10 dizendo cobertos de vexame, é a mesma palavra, cobertos de vergonha. Ou seja, se antes ele, quando estava naquela situação, esmagado pelo pecado, ele estava de certa forma sendo zombado ali por aqueles adversários, agora ele diz que eles sejam envergonhados publicamente, né? No sentido de que eles sejam retirados de súbito,
né, que o Senhor faça uma intervenção poderosa, e eles é que sejam perturbados. Se antes eu estava com a minha alma perturbada, estremecida, como diz lá no verso 7, a minha alma está profundamente perturbada, então a mesma palavra agora usada no verso 10, que eles agora experimentem essa perturbação. Então, é uma oração imprecatória. Essa oração não significa que Davi está faltando, né, no seu dever de amor ao próximo, não é isso. Mas a Bíblia nos chama a fazer uma distinção muito clara entre a descendência do Senhor e a descendência da serpente, e a rogar que Deus execute o seu juízo contra aqueles que têm prejudicado o povo de Deus. Então, esse tipo de oração é uma oração que tem a ver com o nosso desejo, aquilo que consta inclusive no Pai Nosso, né? De que o nome de Deus seja santificado e que o povo de Deus seja guardado dos inimigos e que Deus nos proteja por seu poder e por sua graça dos nossos adversários, né? Então, nós, quando somos recobrados, vamos dizer assim, por Deus, depois que confessamos os nossos pecados, Deus renova o nosso coração, nós somos reanimados para a batalha espiritual, nós somos reanimados agora para olhar para os nossos adversários e tomar uma posição. Nós deixamos de ficar ali simplesmente paralisados, né, tomados pelo temor e pelo estremecimento, sendo pisados pelo inimigo, e assumimos uma postura agora realmente beligerante, né, uma santa beligerância, assumindo o nosso lugar, que é devido, vamos dizer assim, nessa batalha espiritual. Então, esse é um primeiro benefício que Davi recebe depois de arrepender-se, depois de derramar o seu coração diante de Deus, esse novo ânimo contra os adversários. Além disso, veja só que coisa abençoada que ele recebe. Ele recebe a dádiva muito preciosa desse novo sentimento de comunhão viva com Deus. Percebamos que lá no verso 7 ele diz: Volta-te, Senhor. A impressão dele, o sentimento dele no verso 7, não, no verso 4, perdão, o sentimento dele no verso 4 era de que Deus estava distante. Volta-te, Senhor, livra minha alma, salva-me por tua graça. Aquela questão, a pergunta dele no final do verso 3, né? Até quando, Senhor? Até quando o Senhor vai estar entristecido comigo, irado para comigo? Então agora ele recebe essa bênção de Deus, esse alento de Deus. Porque ele vai dizer assim no verso 8, no final do verso 8, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. Observe o verbo ouvir no passado. Ele ouviu a voz do meu lamento. Olha o verso 9, o Senhor ouviu a minha súplica. Lá no texto original é tão interessante que onde consta aí essa palavra lamento, está falando literalmente de soluços, né? Ele estava chorando tanto que ele não conseguia articular bem as palavras, né? Ele ia falando e soluçando. Talvez você já tenha passado por isso, né? Quem já passou sabe o que que é isso, né? Que não consegue nem falar, você consegue só soluçar. Deus ouviu, né, a voz dele quando ele estava naquele estado. Ele diz: O Senhor ouviu a minha súplica. E aí a gente estava lá no domingo ouvindo as mensagens do reverendo Elias, ele explicou lá o significado de súplica, que significa realmente essa ideia, né, de um pedido por compaixão, né, quando o indivíduo, quando a gente chega à nossa percepção de que nós estamos no fundo do poço e precisamos do socorro compassivo de Deus. Mas o bonito é a segunda linha do verso 9 que traz: o Senhor acolhe a minha oração. É uma declaração preciosíssima do ponto de vista teológico, porque está indicando agora que a nossa oração é aceita. A oração é aceita sempre com base na expiação, sempre, desde o Antigo Testamento. Para que a oração fosse aceita, tinha que haver derramamento de sangue, tinha que acontecer a expiação. E agora, quando olhamos para esse texto a partir do Novo Testamento, a gente entende que esse acolhimento é por causa de Jesus. É a doutrina ensinada por Hebreus, né, pelo autor de Hebreus, que por causa do que Cristo fez, de quem ele é, da intercessão dele como sumo sacerdote, do sangue dele derramado para a remissão dos nossos pecados, nós temos acesso a Deus, ao trono de graça de Deus. Deus acolhe, Deus aceita a nossa oração. Mas uma coisa interessante aí também especialmente quem lê esse trecho pela tradução Almeida e Revista e Corrigida, lá, ao invés de o Senhor acolhe a minha oração, vai constar assim: o Senhor aceitará no futuro
A ideia de aceitar no futuro. E, na verdade, o texto pode ser traduzido das duas maneiras, é bem interessante. E essa ideia do verbo no futuro também é muito interessante, porque é como se Davi tivesse não apenas essa certeza, né? Antes distância, agora proximidade, né? Deus agora acolheu a oração dele e ele tem essa certeza sobre o hoje e a segurança quanto ao amanhã. Ele sabe que a graça é suficiente para hoje e para amanhã. Deus ouviu e Deus ainda vai continuar acolhendo, ainda vai continuar aceitando a sua oração. E aí, diante dessa experiência de Davi, o que a gente vai percebendo? O quanto que, de fato, essa invocação de Deus em sinceridade de alma, em sincero arrependimento, isso produziu cura no coração de Davi. Ele diz no verso 2: Sara-me, Senhor, né? Cura-me. E Deus, de fato, curou Davi, ele recobrou o ânimo contra, inclusive contra os adversários, recobrou o ânimo de saber agora que Deus era favorável a ele estava desfrutando de uma comunhão viva com Deus. É nesses termos que tem algumas colocações, né, que são bem interessantes. Por exemplo, Lutero disse o seguinte: a oração é o sanguessuga da alma que suga o veneno e o engole. Olha só que interessante. Que expressão interessante de Lutero. E foi o que aconteceu com Davi aqui. Ele começa a oração todo doente, todo capenga, e é como se fosse sugado o veneno da alma dele, né? E ele termina aí cheio de vigor e cheio de iniciativa, porque Deus o restaurou. E Calvino diz uma coisa bem interessante. Ele diz assim: essa passagem nos ensina que a graça de Deus é a única luz de vida para os santos. Que coisa preciosa, né? Ele diz assim: tão logo Deus manifeste algum sinal da sua ira, os santos se veem não só profundamente amedrontados, mas também, por assim dizer, precipitados nas trevas da morte. É bem interessante isso, a experiência de Davi. Perceba como ele está com medo de Deus, né? Aterrorizado, porque é isso que o Espírito Santo produz no coração do crente e que o leva ao arrependimento, esse temor do Senhor. E veja só, enquanto que em contrapartida, tão logo os santos descubram mais uma vez que Deus é misericordioso para com eles, se sentem imediatamente restaurados à vida. E é isso que acontece com Davi aqui. Ele foi imediatamente restaurado à vida. E aqui a gente pode concluir, né? Tem que correr aqui que eu estou falando demais, mas vamos lá. Primeiro, é isso que a gente tem diante de nós, é isso que o Salmo 6 traz para a gente. O pecado nos coloca sob ira, juízo de Deus, daí esse sentimento, né, de distanciamento, seguido dessa percepção de que o desagradamos e de nossa carência de sua compaixão, versos 1 e 2. Além disso, perturbação aí no verso 3, né, até quando o pecado não confessado adoece, né, ele faz com que sintamos Deus distante, ele aterroriza, ele perturba, ele abate, ele esmaga, ele faz de nós motivo de chacota com aqueles que nos hostilizam. Mas a confissão, né, derramar a alma diante de Deus com honestidade, com sinceridade, produz cura, um novo ânimo contra os adversários e esse novo sentimento de comunhão viva com Deus. Aí, citando Calvino mais uma vez, Calvino diz assim: quando Deus repentinamente muda a condição aflitiva dos homens para aquela de alegria e felicidade, nisso manifesta mais distintamente seu poder e o faz transparecer de forma muito mais grandiosa. Foi isso que Deus fez na vida de Davi. A gente pode também dizer isso, que Deus em Cristo providenciou o remédio para o pecador. E a confissão em verdadeiro arrependimento deve ser a nossa experiência cotidiana, né? O que Lutero disse na primeira declaração, na primeira tese dele fixada lá na Capela de Wittenberg, né? Que a vida do cristão, a vida cristã deve ser de contínuo arrependimento. Por que tem que ser assim? Para que a gente permaneça espiritualmente inteiro, para que a gente permaneça espiritualmente saudável, né, e vigoroso, porque sem esse vigor que é operado pela graça de Deus, esse vigor que deflui da comunhão com Ele, da bênção dele sobre nós, a gente realmente não tem como prosseguir. Então, nós vamos orar sobre isso, vamos agradecer por essa graça de Deus que nos cura, por meio de tudo que Cristo faz por nós, e também, a partir desse momento de oração, e nesse momento de oração, a gente vai compartilhar também os nossos pedidos.
Eu vou encerrar a gravação por aqui, em seguida a gente já compartilha os pedidos de oração.